Meus amados, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Israel Fonseca. É uma alegria imensa poder estar aqui te saudando, entrando aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver, ouvindo esse momento dessa gravação, através desse canal. Tenho a alegria de poder estar aqui compartilhando contigo o assunto prioritário da igreja, que é a obra missionária. Tenho a alegria de poder estar nesse momento atualmente servindo como servo, aqui como vice-presidente da Assembleia de Deus em Rio Bonito, Rio de Janeiro, que é pastoreada e presidida pelo o pastor Marcelo Lessa. Então eu gostaria de estar compartilhando para a sua vida dois versículos da Palavra de Deus que se encontram no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 35 e 36. Nos diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos regozijem. Então é uma alegria imensa, como eu estava falando, estar aqui compartilhando convosco este assunto missões. E eu gostaria de, nesse instante, estar falando um pouco sobre o meu chamado, como tudo começou. Na verdade, que eu tive um privilégio de ter sido criado num lar cristão, num lar evangélico. Tive mais 9 irmãos, então faço parte de uma família preciosa com 10 irmãos, incluindo eu dos mais velhos, dos homens o mais velho. Meus pais nos criou no caminho do Senhor, nos criou no caminho do Evangelho. Porém, tive uma infância muito difícil, situações muito difíceis na vida, na roça, na enxada, na foice. Enfrentei tudo isso, para sobreviver mesmo na época, com muita dificuldade. Fomos criados naquele tempo ainda do fogão de lenha, tudo muito difícil, as caminhadas para a igreja eram sempre muito longas, mas tudo aquilo nos ensinou muito. Inclusive, eu tive o privilégio já muito bem novinho com meu pai, já com meus 10 anos, 11 anos, 12 anos, já ia com meu pai nos cultos, nos lugares de serra, aqui na região do município de Rio Bonito, alguns lugares de serra aqui, de lugares mais elevados, participando de cultos, tantas vigílias maravilhosas, enfim, toda a minha mocidade foi marcada e pautada por muitas bênçãos no caminho do Senhor. Tenho a alegria de poder ter servido ao meu Deus já muito desde jovem. Então, a minha esposa também, hoje também a Rutileia Borges, que faz parte do meu ministério, que tem sido uma bênção na minha vida. Tantas vezes caminhamos, lutamos nesse país e fora também, que são mais de 13 anos servindo ao Senhor na obra missionária, e eu tenho certeza que através deste canal eu vou abençoar a sua vida, através de muitos testemunhos, de muitas vivências, não só daquilo que eu já passei no campo missionário com a minha esposa, com a Rutileia, mas também, por certo, de outros colegas, de outros missionários que estarão testemunhando também aqui as suas vivências. Teremos louvores, mensagens da Palavra de Deus, eu tenho certeza que muito abençoará a sua vida. Portanto, tudo começou muito cedo, a gente servindo ao Senhor. No ano de 85, eu tive a graça de Deus de casar com a Rutileia Borges, a missionária Ruth, e 2 anos depois, nós estando numa vigília, naquela vigília o Senhor nos fez uma promessa com respeito ao chamado missionário. Eu sei que você que está me ouvindo agora saiba que, claro que não será desta maneira que Deus vai estar confirmando o chamado missionário na vida de todos. Cada um, Deus tem uma maneira de falar, tem uma maneira de estar escolhendo, e confirmando o chamado. Mas, portanto, o nosso chamado foi assim. Nós estávamos numa vigília, e aquela vigília muito abençoada, inclusive tinha um homem de Deus muito usado por Deus naquela vigília, inclusive com oração para enfermos, Jesus curando, fazendo coisas extraordinárias, milagres maravilhosos naquela noite. E, de repente, no auge daquele calor espiritual, daquela glória que estava sendo revelada naquela vigília, um irmão, aquele pastor que estava sendo muito usado por Deus naquela noite, inclusive ele não era do nosso município, ele era de Araruama, e nós estávamos em uma congregação, em um bairro do nosso município, e, de repente, aquele pastor vira-se em minha direção no púlpito. Eu, recém-consagrado ao ministério, estava com 1 ano naquele mesmo ano eu tinha sido consagrado ao presbiterato, em 1987, e então ele me disse, o senhor se coloca em pé, por favor. Deus me mostrava uma visão
Só que o senhor não estava sozinho, você estava com a sua companheira, e sua companheira está aqui. Eu disse, sim. Então, vem cá, por favor. E chamou minha esposa à frente, e então eu desci do púlpito, ele pediu que eu descesse do púlpito junto com a minha esposa ali embaixo, e ele me disse, olha, Deus me mostrava um ônibus, e vocês, esse ônibus vinha, e vocês estavam parados em um ponto de um ônibus, né? E o ônibus vinha e vocês entravam nesse ônibus com as malas nas mãos, com os papéis como o passaporte, e vocês seguiram a viagem. E ele me disse, olha, eu não sei se de ônibus, não sei se de avião, porque pode ser um mistério de Deus essa situação, passaporte, mas eu vi o passaporte na mão de vocês também. Vocês vão viajar para ser missionário. Confesso aos irmãos, naquele instante foi um choque, foi um susto. Nossa igreja ainda não tinha secretaria de missões, a gente era um pouco distante com respeito ao trabalho missionário, apesar que nós fazíamos missões, mas no sentido do evangelismo, da evangelização. Mas a gente não tinha assim, muita noção do que é missões, do que é missões mundiais, missões nacionais. A gente não sabia muito bem disso na época. As igrejas, principalmente de interior, não tinham muito preparo com respeito a isto. E então, no final da vigília, eu muito curioso, porque depois que ele me falou aquelas palavras, me deu uma sensação um pouco de nervoso mesmo, de preocupação, tenso. E depois, no final daquela vigília, eu cheguei para aquele moço de novo, antes dele sair, falei com ele, pastor, quer dizer que Deus revelou o senhor, mostrou assim o senhor em visão. E ele olhou para mim assim e disse, o irmão está crendo no que o senhor mostrou com o irmão? Creia, e tem mais, vai para casa e ora. Ora porque Deus vai falar com vocês também. E eu, tá bom, senhor. E saí dali, e fomos para casa e alguns familiares começaram a comentar, porque tinha alguns na vigília, alguns amigos também que tinham ouvido aquelas palavras, e começou a surgir a situação, algumas perguntas, vocês vão para missões? Quando é que vocês vão? E a gente, não sabemos. Aí foi silenciando e silenciou-se um pouco, mas em uma certa noite, numa madrugada, quando eu dormindo estava, o Senhor me revelou. Quando, em sonho, quando eu estava num ponto de ônibus com algumas pessoas, uns 30 pessoas aproximadamente, junto com a minha esposa, algumas malas estavam junto aos nossos pés assim no chão, e de repente vem aquele ônibus muito bonito, era uma manhã muito linda, o sol brilhava sobre as janelas daquele ônibus, era no amanhecer do sol e do raiar do dia, e brilhava aquela luz sobre os vidros da janela do ônibus, e aquele ônibus veio, só que não parou no ponto onde nós estávamos. Ele passou, subiu um viaduto e foi bem descendo assim, câmara lenta, e de repente as pessoas que estavam no ponto ficaram um pouco desesperadas, e alguns disseram, olha o ônibus, nós perdemos o ônibus, moço, o ônibus se foi. E então eu, naquele instante ali, eu preocupado também, perdemos o ônibus. Aí de repente a voz de Deus falou muito forte comigo naquela madrugada, o ônibus te aguarda aí na frente, mas ainda vai demorar um pouco. Foi uma palavra estrondosa, como um estrondo de um forte estrondo de trovoada, e eu acordei me chorando, glorificando a Deus, falando em mistério, e somente eu ali, fiquei ali, pela manhã então comentei com a minha esposa, conversamos, se abraçamos, oramos, choramos juntos, e ficamos então aguardando o tempo da nossa ida ao campo missionário, quer dizer, para onde? Onde nós iríamos? Começamos a trabalhar, continuamos trabalhando na obra do Senhor Jesus, dirigimos a primeira congregação na localidade de Rio Seco, depois assumimos a congregação, auxiliamos em Parque Andréia, auxiliamos no bairro de Nova Cidade, e depois assumimos as duas congregações, que era bem no interior de Rio Bonito, duas congregações juntas na mesma localidade, próxima uma da outra, na mesma região, e ali nós conduzimos aqueles dois pequenos rebanhos, que dava aproximadamente ali umas 120 e poucas pessoas naquelas duas igrejas, igreja de interior, igrejas pequenas, mas com muita graça de Deus, muita unção. Foi um tempo muito especial, um tempo também de muito combate contra as trevas, porque havia muitas pessoas possessas por espírito maligno, um tempo de muita guerra, de muita batalha espiritual, mas Deus estava me preparando ali para justamente a etapa da viagem missionária que nós faríamos. Aí depois disso surgiu a Secretaria de Missões da nossa igreja, foi criada a SEMADEB, a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus de Rio Bonito, e houve todo o preparo, e até então ali os obreiros não sabiam, meu pastor não sabia, e quando veio o meu pastor presidente, pastor na época Samuel Batista Lessa, hoje é jubilado, nosso pastor de honra, quando ele veio a saber da nossa vocação, da nossa chamada para ir ao campo missionário, um ano antes do preparo da viagem definitiva, então o pastor Lessa sentiu a graça de Deus e falou para o diretor de missões na época que era da vontade de Deus sim, porque o Senhor tinha confirmado no coração dele o nosso envio. Então, por misericórdia do Senhor, fizemos um curso através da EMAD, na época,
nos cadastramos no Sename, até hoje somos cadastrados na Sename, que é a Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no Brasil, da CGADB, e então começou aí os preparativos para o nosso envio. Havia uma probabilidade de irmos para a Argentina. O querido pastor Timóteo Ramos de Oliveira, na época, coordenava o Sename, até propôs à igreja comprar uma Bíblia em castelhano, em espanhol, para que nós nos preparássemos um pouco no castelhano para ir para a Argentina, só que não foi para a Argentina. Quando nós pensávamos que ia para a Argentina, Deus nos deu uma revelação em sonho, trabalhando às margens de rio, em selva. Mas selva, a Argentina tem selva? Eu fiquei pensando comigo. Aí, de repente, naquele inteirinho, chega um pastor amazonense, um pastor do município de Eirunepé, o pastor Vanderlei Seabra, e ele ficou muito feliz sabendo que nós éramos candidatos a missões, e ele então propôs ao nosso pastor para que nós fôssemos para aquela região trabalhar com ele. Então fizemos a nossa primeira viagem missionária em 8 de março de 1996. E ali naquele município nós trabalhamos um período muito glorioso, muito precioso, de 4 anos e pouco. Trabalhamos 1 ano e pouco na aldeia dos índios Canamari, no município de Caravari, e trabalhamos mais 1 ano e pouco também no município de Itamaraty. Então, toda aquela região oeste ali do Amazonas, descendo o rio, subindo o rio, enfrentando aqueles igarapés na selva, muitas vezes andando de barco, deixando o barco em certas distâncias, depois de 8 horas, 9 horas viajando, e viajando mais 3, 4 horas por dentro da mata, e sempre foi esse labor, dormindo pendurado em redes, dormindo em barcos quebrados muitas vezes, quando a máquina quebrava as margens de rios. Enfrentamos muitas dificuldades, mas foi muito glorioso todo o tempo que nós passamos ali, naquela selva amazônica. Então, a partir de hoje, você será muito abençoado com muitos testemunhos lindo da parte de Deus, porque além de eu ter muito em memória, porque ficou focado, já se passaram bastante tempo, mas que nós saímos dali do Amazonas, eu tive o privilégio de retornar lá depois de 13 anos, depois eu vou estar falando para vocês em uma outra gravação aqui, como foi lindo lá a visita depois que eu fui lá, do retorno, né, de ver lá tantos frutos daquele tempo que nós trabalhamos. E eu tenho certeza que a gente vai estar falando muito aqui sobre as viagens nos igarapés, os desafios de cada igarapé, de cada comunidade que nós passamos, muitos milagres nós temos, inclusive, além de ter em mente, mas nós temos anotado também, né? No tempo da agenda, a gente tinha aquelas agendinhas, então a gente anotava no papel, na folha de papel lá na selva, e quando chegava em casa passava para a agenda de papel. Naquele tempo da máquina de datilografia ainda, né? Nada de celular, não tinha nada de computador nessa época para nós ali na selva. A gente ainda recebia as cartinhas, ainda que demorava 2 meses em média para chegar no Amazonas, na região oeste do Amazonas, com muita dificuldade, tudo era muito difícil, mas eu glorifico a Deus pelo tempo que tivemos naquela região. Ajudamos o pastor lá a plantarmos o primeiro seminário lá para novos obreiros, que foi o primeiro curso básico de teologia na região oeste do Amazonas, programas de rádios, e foi lindo todo o tempo que Deus nos deu ali naquele lugar. E depois, quando eu retorno, né, que vai ser um outro tempo que nós vamos estar contando isso, mas quando eu retorno para o Rio, para mais um tempo aqui na minha igreja local, por misericórdia do Senhor, dirigindo a congregação de novo, assumindo a 2ª vice-presidência também da igreja, 3 anos ali na igreja sede, mais uma vez, servindo ali como obreiro, ali como auxiliar, como 2º vice-presidente. Deus me deu a graça de voltar ao campo missionário, só que eu não estava mais desejoso de ir. Eu confesso aos irmãos que eu já estava assim, já querendo parar, porque eu tinha uma filha uma filha do coração que a gente havia criado, e um filho legítimo que nasceu no estado do Amazonas, o Israel Júnior. Então, a Raquel estava recém-casada, a Raquel Silva, e eu preocupado em não deixar a Raquel aqui mais sozinha, só com o esposo, porque é uma família, né? Junto seria bem precioso, mas quando eu pensei de parar, foi quando Deus me deu uma sacudida de novo, que depois eu vou estar contando para vocês como foi a história, um pouquinho longa, mas como foi lindo, como foi precioso, o impacto de Deus de novo, e o Senhor me colocou lá na nação peruana. Então eu fui para o Peru, para a região região norte do Peru, e ali trabalhei na província, no estado de Piura, que é uma província que fica, é a penúltima província, porque depois vem Tumbes, aí já é próximo a Guayaquil, no Equador. Então, naquela região norte ali, fiz muitas viagens de ônibus,
da capital até Piúra, são 16 horas de ônibus aproximadamente. Sempre fazíamos de ônibus para economizar, sempre tínhamos que fazer coisa de tratar de documentação na capital, então tínhamos que fazer essas viagens, fiz algumas viagens ali, durante 6 anos e pouco trabalhamos, deixamos uma igreja plantada ali para a glória de Deus, um projeto chamado Restaurando Vida, que foi um projeto que nasceu no coração desde lá, de 1996, que até hoje a gente continua. Hoje eu estou, como eu disse no início, atualmente trabalhando como vice-presidente da Assembleia de Deus de Rio Bonito, mas missões ardem no coração. Então nós estamos apoiando os missionários que estão lá no Peru, que continuam lá trabalhando, servindo a obra do Senhor Jesus de maneira gloriosa, né? A igreja que nós iniciamos com muitas lágrimas, que eu vou estar contando aqui para vocês. Hoje o trabalho do Senhor segue lá abençoado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, eu tenho certeza que esse canal será apenas uma introdução, muito abençoará a sua vida, tá bom? Aqui você estará ouvindo mensagens preciosas sobre a obra missionária e outros assuntos bíblicos que vai edificar a sua vida, muitos louvores missionários, muitos valores também de outros missionários que vão estar testemunhando também aqui para vocês, e eu tenho certeza que abençoará muito a sua vida. Então, você passando por aí, não deixe de dar aí o seu like, aí acione o sininho, visite o nosso canal, que muito vai edificar a sua vida, compartilhe, que vai ser bênção para você, tá bom? Um grande abraço, beijo no coração, Deus te abençoe, você e a sua família, foi um prazer falar contigo, no nome precioso de Jesus. Recebe o abraço meu, do pastor Israel Fonseca, bem como da missionária Rutileia Borges e de toda a nossa família, em nome de Jesus.